Ele está abrindo porta que ninguém pode fechar. Prepare-se para ser surpreendido. Será que você crer? A peleja é do nosso Senhor, o nosso Pai eterno. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Pai eterno. Ainda para preencher o nosso conhecimento, o versículo destaca desta forma: Não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do nosso Senhor, o Pai eterno. Então nós temos que crer e acreditar em uma palavra direcionada do Pai. Dai ouvido ao Pai eterno fala: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do nosso Senhor, o Pai eterno. Uma palavra direcionada do eterno Pai. Dai ouvidos. Mas uma referência: enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor falou mais uma vez comigo. Ele disse: Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. Continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Jeremias capítulo 33, e o verso 3, Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E Yahushua disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. João capítulo 10, e o verso 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, o Senhor nosso Pai diz. Ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecado em cima de pecado. Esta é a mensagem do eterno Pai a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelôs, vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los, pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso, estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: Não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora. Parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Pai eterno. Por isso, o Santo Pai diz ao seu povo: Vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Isaías capítulo 30, e o verso 21, Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti. Do chamado à coragem não temas, nem vos assusteis. O medo é vencido com fé na promessa. Uma referência para cada um de nós. Para você que está me ouvindo, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive e eu nunca o abandonarei. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Josué capítulo 1, e o verso 9, Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Pai é contigo, por onde quer que andares. O Senhor meu Pai é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando no Senhor. O Pai, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir, maravilhado, a sua bondade e pedir a sua orientação. E em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei ao eterno Pai, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste:
venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Senhor, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Yahushua mostrar a sua bondade. Confie no Senhor Yahushua. Tenha fé e coragem. Confie no meu Pai eterno, o Senhor Yahushua. Salmos 27, e o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Uma batalha que não é nossa, a peleja não é vossa mas do nosso eterno Pai. O Senhor Yahushua assume as lutas dos seus filhos. Esta é mais uma referência, a quem está me ouvindo a mensagem, Êxodo capítulo 14, e o verso 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Romanos capítulo 8, e o verso 31, se o nosso Senhor o eterno Pai é por nós, quem será contra nós? Então nessa colocação Salmo tem mais uma referência para nós, Salmos 46, e o verso 1, o nosso Senhor o eterno Pai é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que é a fidelidade? A fidelidade do nosso Senhor o Pai eterno. Ele nunca falha-os. Versículo-chave. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao verso 23. Nós vivemos em um mundo onde muitas coisas são incertas, promessas quebradas, relacionamentos que mudam, planos que falham. Mas em meio a toda essa instabilidade, há uma verdade imutável: o Senhor é fiel. Ele nunca muda, nunca falha e sempre cumpre suas promessas. A fidelidade do Senhor, o Pai eterno, significa que podemos confiar em Ele plenamente. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ou quando parece que Ele está em silêncio, sua fidelidade permanece firme. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos momentos de alegria, o Senhor nosso Pai é fiel. Nos tempos de dor, o eterno Pai continua fiel. Sua presença nos sustenta, sua graça nos cobre e seu amor nos envolve. Cada novo dia é uma prova de que Ele continua cuidando de nós. Mesmo assim temos que orar e acreditar inteiramente no Senhor, obrigado por tua fidelidade constante em minha vida. Mesmo quando eu sou inconstante, tu permaneces o mesmo. Ensina-me a confiar em ti em todas as circunstâncias, lembrando sempre que tu nunca falhas. Amém. Para refletir, você tem confiado na fidelidade do eterno Pai, mesmo nos momentos difíceis? O Pai eterno, Ele continue abençoando. Enquanto ela olhava para o céu estrelado do lado de fora da sua nova casa, compreendeu que os medos fazem parte de nós, mas que enfrentá-los é o primeiro passo para a libertação e liberdade. A paralisia do sono havia sido sua professora, revelando os profundos recantos de sua mente e trazendo à tona a fortaleza que sempre existiu dentro dela. Esta é uma exploração da paralisia do sono e do que ela representa em termos de medos e autoconhecimento. Se precisar de mais ajudas espiritual da parte do Espírito Santo, se sinta aí. Sinta-se à vontade. A falta do sono e a falta de dormir pode levar à loucura de uma pessoa que pode chegar a um estado de desespero. O desespero de uma pessoa pode levar por vários caminhos sem saída. E às vezes a única saída que encontramos está no nosso Senhor e Salvador Yahushua. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, alcançamos a fé no nosso Senhor, o eterno Pai. A falta do sono é um problema para muitas pessoas, comum, que pode afetar a saúde mental e física de uma pessoa. Quando não dormimos o suficiente, nosso cérebro não tem a chance de se recuperar e se renovar, o que pode levar a problemas de concentração, memória e tomada de decisões. Mas em casos extremos, a falta do sono pode levar a algo mais grave, a loucura. Buscando algum conhecimento a respeito de tudo isso, que eu encontrei em uma jovem. Escute o relato de Eliane, o que aconteceu com ela, o que
Aconteceu com esta jovem. Eliane era uma jovem de 27 anos, que trabalhava como vendedora em um pequeno comércio no centro da cidade. O que acarretava tudo isso era ter que pegar ônibus também e metrô. Às vezes o estresse até mesmo deixava ela cansada de tanto ter que esperar para poder chegar ao trabalho, mas ela era muito dedicada ao seu trabalho e frequentemente trabalhava por longas horas sem descanso. Com o tempo, Eliane começou a sentir os efeitos da falta do sono. E ter que dormir, ela se sentia cansada, irritada e tinha dificuldade em se concentrar. No início, Eliane pensou que poderia lidar com essa situação e a falta do sono, mas logo começou a sentir os efeitos mais graves. Eliane, naquele momento, começou a ter alucinações e a ouvir vozes que não existiam. Ela se sentia paranoica, ela se sentir desconfiada de todos ao seu redor. À medida que a falta do sono e de dormir continuava na vida de Eliane, ela começou a perder a noção da realidade. Ela começou a acreditar que estava sendo perseguida por espíritos malignos ou alguém. Mas tudo isso era a ilusão da sua cabeça. Ela achava que havia uma conspiração contra ela. Eliane se tornou cada vez mais isolada e começou a evitar contato com pessoas. E também com os seus amigos e familiares. O colapso de Eliane e o nervoso de Eliane, aquela menina cada vez mais assustada. Mas um dia Eliane teve um colapso nervoso. Ela foi encontrada em seu apartamento, chorando e gritando. Ela foi levada para um hospital. E chegando lá, os médicos diagnosticaram que Eliane estava sofrendo de um episódio psicótico causado pela falta do sono e também pelo estresse, por isso que ela teve um colapso nervoso. Eliane sofreu muito com isso para se recuperar. O tratamento dele se tornou bem demorado, em ter que ir à presença da sua médica e sua psicóloga. Eliane ia ser internada no hospital para receber tratamento, mas ela recebeu também tratamento para a falta do sono e a psicose. Eliane, ela foi medicada, ela recebeu terapia para ajudar a lidar com os efeitos da falta do sono e dos seus medos que o provocava, causando muito medo e desespero. Com o tempo, Eliane começou a se recuperar e a voltar à realidade da sua vida com uma lição, porque isso serviu como lição para seu aprendizado. Eliane é um exemplo de vida. Ela é um exemplo extremo dos efeitos da falta de dormir e do sono. Ela mostra que a falta do sono pode nos levar a problemas graves de saúde mental, incluindo a loucura. É importante priorizar o seu sono e garantir que estamos dormindo o suficiente para manter a saúde mental e física. Os efeitos da falta do sono de Eliane é um testemunha de tudo isso que ela sofreu, e por isso que está sendo relatado a história dela nesse audiobook. Eliane é uma história de superação, força e fé. Quando acreditamos no poder do nosso Senhor, o Eterno Pai, é Ele que nos dá a capacidade de vencer e superar tudo isso. Eliane é um exemplo de fé. A falta do sono pode ter efeitos graves na saúde mental e física, incluindo problemas de concentração e memória. A falta do sono pode afetar a capacidade de se concentrar e lembrar de coisas importantes da nossa vida. É uma vida passada, irritabilidade e ansiedade. A falta do sono pode levar também a sentimentos de irritabilidade e ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela não dorme direito, e isso causa alucinações e psicose. Em casos extremos, a falta do sono pode levar a alucinações e psicose. E problemas de saúde física. A falta do sono pode levar a problemas de saúde física, incluindo doenças cardíacas e diabetes. Conclusão: por isso que temos que tomar muito cuidado. Se Eliane não tivesse lutado contra isso, ela não teria obtido os resultados. A falta do sono é um problema comum que pode ter efeitos graves na saúde mental e física. É importante priorizar o seu sono e dormir bem, e garantir que estamos dormindo o suficiente para manter a saúde mental e física. Esse foi o relato de Eliane, porque ela é um exemplo extremo dos efeitos da falta do sono e de dormir o suficiente. Isso serve como um lembrete da importância de cuidar da nossa saúde física e mental. Mateus capítulo 17, e o verso 20, em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. A frase, se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, é uma metáfora bíblica que enfatiza o poder da fé, mesmo que pequena. Significa que, com fé genuína e empenhada, podemos realizar grandes feitos, como mover montanhas, ou seja, superar desafios aparentemente intransponíveis. Explicação:
Fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente mencionada na Bíblia, o que denota a pequena quantidade de fé necessária para realizar grandes coisas. Poder de fé no Senhor. E Al-Rushd afirma que, com fé do tamanho de um grão de mostarda podemos mover montanhas, indicando que a fé é capaz de superar obstáculos e alcançar o impossível. Grandes feitos. A frase não se limita a mover montanhas, mas sim a realizar grandes feitos, como superar dificuldades, alcançar objetivos e realizar milagres, tudo com a força da fé. Fé como semente. Assim como um grão de mostarda, que aparentemente pequeno cresce e se torna uma árvore grande. A fé pode ser um pequeno começo que gera grandes resultados. Em resumo, a expressão fé do tamanho do grão de mostarda representa a ideia de que mesmo a menor fé, se for genuína e direcionada, pode ter um impacto enorme em nossas vidas e nos ajudar a superar desafios. O que os psicólogos falam sobre a nossa vida e a nossa saúde mental quando precisamos dormir o suficiente para recarregar as nossas baterias humanas. O que os psicólogos relatam sobre isso? A psicologia do sono, e ela é uma jornada pelo mundo dos sonhos. O sono é um estado fundamental da vida humana, ocupando cerca de 1/3 de nossas vidas. Durante o nosso sono, o nosso cérebro passa por diferentes estágios, desde o relaxamento e até a atividade intensa, e é durante esse período que ocorrem os sonhos. A psicologia dos sonos é um campo fascinante que busca entender os mecanismos psicológicos e neurológicos que regem o nosso sono e os sonhos. Os estágios do nosso sono. O sono é dividido em diferentes estágios, de cada um com características específicas. Os estágios do nosso sono são bem longo quando temos um sono, mas tranquilo. O sono leva ao nosso estágio inicial do sono, durante o qual o cérebro começa a relaxar e a atividade cerebral ele diminui. Mas por que ele diminui isso? É para podermos relaxar durante o nosso sono. Este é o estágio do sono mais profundo. É o estágio em que o cérebro entra em um estado de relaxamento profundo e a atividade cerebral diminui ainda mais o nosso sono. Esse é o estágio em que ocorrem os sonhos mais vívidos e intensos. Durante esse estágio, o cérebro está ativo e a atividade cerebral é semelhante à do estado de vigília. O nosso sono não. É o estágio em que o cérebro está em um estado de relaxamento mais profundo, mas não está ativo como no estágio reiniciar. Agora vamos se aprofundar no estágio em que uma pessoa começa a entrar dentro de um sonho. Os sonhos são uma das características mais fascinantes do sono. Durante os sonhos, o cérebro ele processa informações e experiência do dia a dia. Ele pode criar imagem, emoções e sensações que são tão reais tanto quanto a vida real. Os sonhos pode ser influenciado por fatores como uma memória que você teve na sua infância, ou uma memória que você sofreu quando no momento mais difícil, quando você precisava de uma ajuda. Isso vai ativar memória dentro dos seus sonhos, que se torna tão intenso e mais real do que uma vida normal. Memória. As memórias do dia a dia podem influenciar os sonhos. Ele pode ser processado e consolidado durante o seu sono. O que atrai as emoções de um ser humano no seu dia a dia. Isso podem afastar a sua vida normal, ou podem afastar os seus sonhos, que se torna tão intenso a emoções experimentado durante o dia a dia que podem influenciar os sonhos e reguladas durante o sono. Experiências. Quando um ser humano não já viveu no seu dia, as experiências do dia a dia que podem influenciar os sonhos e podem ser processadas e integradas. Durante o sono, a função dos sonhos. Esta função ela só funciona quando relaxamos e se entregamos no nosso sono e entramos em sonhos. A função dos nossos sonhos ainda não é completamente, mas existem várias teorias que buscam explicar sua importância. Algumas das teorias mais populares incluem teoria da consolidação da memória. De acordo com essa teoria, só sonhos são importantes para a consolidação da memória, ajudando a informações. As teoria da regulação emocional. De acordo com essa teoria, só sonhos são importantes para a regulação emocional, ajudando a processar e regular emoções. Quando pessoas não sofrem com isso, quando a pessoa não tem este problema, e quantas pessoas não sofre de emoções. As teorias da solução de problemas. De acordo com essa teoria, só sonhos podem ajudar a encontrar soluções para os problemas mentais e ajudando a vida de muitas pessoas. Permitido que o cérebro processe informações de maneira criativa. Distúrbios. Quando o ser humano e pessoas não sofrem com isso com falta de sono. Os distúrbios do sono são comuns e podem afastar a qualidade da saúde de uma vida. Alguns dos distúrbios do sono mais comuns incluem insônia, a dificuldade de dormir, ou manter o sono. Apneia. Tem pessoas que acham que sofrem do coração. O que é isso? A apneia do sono é a interrupção da respiração durante o sono. Síndrome das inquietas.
É a sensação de desconforto nas pernas durante o sono. Conclusão: para o seu conhecimento isso é importante. Por isso que estou colocando neste meu livro, para que você tenha o entendimento do que você está sofrendo e até mesmo passando por estes problemas, para chegar em nossa conclusão. A psicologia do sono é um campo fascinante que busca entender os mecanismos psicológicos e neurológicos que regem o sono e os sonhos. Os sonhos são uma característica fundamental para o nosso sono e podem ser influenciados por fatores como memórias, emoções e experiências. A função dos sonhos ainda não é completamente compreendida, mas existem várias teorias que buscam explicar sua importância. Os distúrbios do sono são comuns e podem afetar a qualidade de vida, mas existem tratamentos eficazes para muitos deles. Isso que eu estou relatando neste meu testemunho a respeito do livro é que até mesmo o Filho do Eterno Pai, ele não escapou de ser tentado. Veja que até o próprio Salvador Yahushua pode te dar algo para que você venha vencer o que você está passando e até mesmo sofrendo em sua vida, seja ela por falta de dormir, seja ela por emoções, seja ela também por não ter alcançado alguns objetivos. Mas espero que nada disso venha atingir a sua vida espiritual. O princípio do Evangelho de Yahushua ungido, Filho do nosso Senhor o Eterno Pai. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Yahushua, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi ele ter com João, e, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma grande voz que dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Então Yahushua, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho do Eterno Pai, mande que esta pedra vire pão. E Yahushua respondeu: as Escrituras Sagradas bom afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Yahushua para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Então Yahushua respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu eterno Pai, e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho do Eterno Pai, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam que o Senhor, o Eterno Pai, mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Yahushua respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não põe à prova o Senhor, seu eterno Pai. Quando o diabo acabou de tentar Yahushua de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Veja que nem o Filho do Eterno Pai escapou da tentação de Satanás, porque o diabo em pessoa veio para tentar o Filho do Eterno. Detalhes da tentação. Primeira tentação: Yahushua, faminto após o jejum, é tentado a transformar pedras em pão, usando seu poder divino para saciar a fome. Segunda tentação: o diabo leva Yahushua ao topo do templo e o desafia a se jogar, argumentando que os anjos o protegerão. Terceira tentação: Yahushua é levado a um monte alto, onde lhe é mostrado todos os reinos do mundo, com a promessa de que eles seriam seus se ele se ajoelhasse e o adorasse. Respostas de Yahushua. Em todas as tentações, Yahushua se recusa a ceder, respondendo com citações da Escritura e afirmando sua fé em nosso Senhor o Eterno Pai. Ele rejeita a ideia de usar seu poder para benefício próprio ou para enganar ao Eterno. Significado teológico. A tentação de Yahushua no deserto tem um significado teológico profundo. Exemplo de obediência.
Yahushua, como filho do Eterno Pai, se coloca à prova e resiste às tentações do mal, demonstrando obediência ao nosso Senhor o Eterno Pai. Vitória sobre o mal. A vitória de Yahushua sobre a tentação revela sua natureza divina e seu poder sobre o mal. Identificação com a humanidade. Yahushua, embora sendo filho do Eterno Pai, experimenta a tentação como homem, o que o torna um modelo para a humanidade em sua luta contra o mal. Importância da palavra do Eterno. Yahushua usa a palavra do Eterno Pai como sua defesa contra o diabo, destacando a importância da palavra dentro da Bíblia em nossa vida espiritual. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quando ele leva o Filho do Eterno Pai ao deserto, veja o que ele sofreu como um ser humano. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Yahushua para Galileia, pregando o evangelho do reino do Eterno Pai. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino do Eterno Pai está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Yahushua lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Yahushua Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo Eterno Pai, que estais no céu, e repreendeu Yahushua, dizendo, cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre deixou, e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E, achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Yahushua, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe, quero, ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. O que eu quero dizer, com isso é que não importa a enfermidade que você esteja enfrentando passando, o que importa é que tenham fé e se tu tem fé, e creres no Senhor alcançará a tua vitória. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, e a divulgar o que acontecerá, de sorte que Yahushua já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Em Marcos capítulo 1, verso 21 ao verso 28. A primeira atividade de Yahushua em Israel foi a de confrontar-se com o possuído pelo demônio, um espírito impuro que estava na sinagoga, lugar de oposição, e Yahushua. Agora, esse espírito impuro está também na terra dos pagãos, os gentios que se opõem e Yahushua. O demônio os conjura, o nome do Senhor e Yahushua. A Bíblia não menciona especificamente um demônio do pesadelo de forma direta.
No entanto, ela aborda a presença de espíritos malignos que podem causar perturbações, medo e angústia, incluindo terror nos sonhos. Versículos e conceitos relacionados aos demônios e espíritos malignos. O texto que fala a respeito do gadareno. O episódio da expulsão do demônio gadareno é: Yahushua, depois de descer do barco na terra dos gadarenos, é recebido por um homem possesso por demônios. Este homem vivia entre os sepulcros. Estava nu e agitado, e os demônios pediram a Yahushua para que entrasse num grupo de porcos que estava perto. Então Yahushua permite-lhes entrar nos porcos, e estes, possuídos, atiram-se ao precipício e se afogam num lago. A notícia da libertação do homem se espalha e a cidade de Gadara o visita para ver o homem, agora calmo e vestido, sentado aos pés de Yahushua. Agora, para podermos entender como tudo isso aconteceu, preste bem atenção em cada detalhe que será falado. Olha o que o Filho, do Eterno Pai, realizou quando estava aqui na terra. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E vendo Yahushua, clamou e prostrou-se diante dele, e disse com alta voz: Ai de mim! Que tens tu comigo, Yahushua, Filho do Eterno Pai? O Altíssimo? Estou te rogando em nome do Eterno que não me atormentes. Porque ordenara o espírito imundo a sair do homem? Pois há muito tempo o tinha possuído. E o homem andava atado com algemas e grilhões, e ainda assim havia quebrado as algemas e grilhões, e fora posto em liberdade, mas não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas entre os sepulcros. E Yahushua perguntou-lhe: Que nome tens? E ele disse: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E os demônios rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de porcos que pastava no monte. E os demônios rogaram-lhe que lhes permitisse entrar neles. E Yahushua o permitiu. E os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos. E a manada, que tinha cerca de 2.000, precipitou-se pelo declive e caiu no lago e ali se afogou. E os pastores, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram contar na cidade e no campo estas coisas. E foram ver o que havia acontecido. E chegando Yahushua, encontraram o homem que havia sido possesso dos demônios, sentado aos pés de Yahushua, vestido e em bom juízo, e tiveram medo. E quando os que o tinham visto lhe contaram, eles o receberam com incredulidade. E Yahushua entrou em uma casa, e homens que tinham sido possuídos de demônios o seguiram. E os gadarenos o rogavam a que partisse deles, porque, havendo-lhe sido trazido tanto terror, ficaram muito aterrorizados. E ele subiu para o barco e voltou. E os homens que haviam sido possuídos dos demônios o rogavam para que o deixasse ir com eles. E ele não o permitiu, mas mandou que fosse à sua casa e contasse tudo que o Eterno Pai tinha feito por ele. E ele andou por toda a cidade, pregando tudo o que Yahushua lhe havia feito. A Bíblia fala sobre a existência de espíritos malignos, como demônios e espíritos imundos, que podem possuir pessoas e causar diversos problemas, incluindo terror e angústia. Satanás, o principal inimigo do nosso Senhor, o Eterno Pai, e dos seres humanos, que busca corromper e destruir. Tentação e mal. Satanás e seus demônios tentam levar as pessoas a pecar, a se afastarem do Eterno Pai, e a viverem vidas cheias de sofrimento. A libertação, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Yahushua, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Yahushua, Filho do Eterno Pai o Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Yahushua veio para libertar as pessoas do poder do diabo e dos espíritos malignos. Proteção e fé. A Bíblia incentiva a buscar ao Eterno Pai, em oração e a confiar na sua proteção para se defender do mal. O poder de Yahushua. Yahushua tem o poder de expulsar demônios e libertar as pessoas da influência do mal. Submissão ao Eterno Pai. A Bíblia recomenda submeter-se ao Eterno Pai e resistir ao diabo, para que ele se afaste.
Vigilância e oração. É importante estar atento e alertar para não cair em tentação e em armadilhas do diabo, através da oração e da leitura da palavra do nosso Senhor o Eterno Pai. Em resumo, a Bíblia não menciona um demônio do pesadelo específico, mas aborda a presença de espíritos malignos, que podem causar medo, terror e perturbações, incluindo nos sonhos. A solução para lidar com esses problemas é buscar a presença do nosso Senhor o Eterno Pai. Em oração, confiar na sua proteção e resistir ao mal. Aqui estão algumas sugestões de nomes para os demônios. Do pesadelos que poderiam aparecer, esses nomes são criados para evocar uma sensação de medo e de terror, mistério e a natureza sombria desses seres sobrenaturais. Nomes do demônios do pesadelos. Primeiro nome: Nocturna. A rainha do pesadelos, que se alimenta do medo e da angústia de suas vítimas durante a noite. Sua presença provoca sonhos perturbadores. Ombra X. Um demônio que assume as sombras, manifestando-se como as trevas que envolvem as pessoas em seus pesadelos. Ele pode distorcer a realidade, fazendo com que as vítimas vejam coisas que não estão realmente lá. Tenebris. O demônio que simboliza o medo mais profundo. Tenebris aparece nas formas que mais aterrorizam seus alvos, explorando as inseguranças e traumas ocultos. Morpheus, um mestre da transformação que altera a aparência de pesadelos conforme o desejo de seus usuários. Ele pode transformar cenários comuns em cenários de horror absoluto. Fobo, um demônio que se alimenta do pânico e da ansiedade. Ele se manifesta como uma presença inquietante que induz a paranoia e a sensação de estar sendo constantemente observado. Sombressus, uma entidade que atua como um arauto da noite, cobrindo a mente de suas vítimas com um manto de desesperança e desespero, fazendo-os reviver suas maiores falhas. Drachenvaer. E o demônio que guarda os segredos mais sombrios da mente humana. Ele traz à tona lembranças esquecidas que atormentam suas vítimas durante o sono. Malphas, um demônio astuto e manipulador que provoca dores emocionais, incentivando conflitos internos e rivalidades entre amigos e entes queridos. Cacofonia. Este demônio se alimenta do caos mental, trazendo sons e vozes perturbadoras que fazem com que a vítima duvide de sua sanidade. Noctivagus, um viajante das trevas que persegue as almas dormentes em seus sonhos, fazendo com que se percam em labirintos de medo e sofrimento. Viscerus, um demônio que se alimenta das emoções primordiais, como a raiva e a tristeza, amplificando esses sentimentos até que a vítima não consiga mais suportar. Erebus, um ser que representa o abismo e a escuridão, sendo responsável por trazer pesadelos que refletem a própria morte e a perda de controle. As considerações finais. Esses nomes podem ser usados de maneira individual ou podem ser combinados para criar hierarquias entre os demônios. Além de seus nomes, você também pode considerar dar a cada demônio uma história de origem única, características especiais ou formas de ataque, tornando-os ainda mais interessantes e aterrorizantes para o seu momento mais tenebroso que você já passou em sua vida durante esses pesadelos que você presenciou em sua vida. Ataque de espíritos malignos no seu pesadelo presenciou até mesmo a dimensão sobrenatural. Se você precisar de ajuda espiritual sobre os demônios específico ou ainda não consegue se libertar, peça ajuda a um dos seus irmãos para que possa te ajudar em oração. Dobre o seu joelho e peça em oração ajuda espiritual. Peça ao Pai que Ele envie anjos guerreiros e capacitado para te ajudar nesta batalha espiritual. Creia que você conseguirá vencer a dimensão espiritual e sobrenatural. A Bíblia descreve os demônios como espíritos malignos que podem tentar as pessoas e causar problemas. Não há um versículo específico sobre demônios de pesadelo, mas a Bíblia fala sobre demônios que podem incomodar as pessoas, especialmente durante a noite. Explicação. Demônios como espíritos malignos. A Bíblia frequentemente descreve os demônios como espíritos que são oponentes do Eterno e tentam o que eles fazem, enganar e afastar as pessoas do nosso Senhor o Eterno Pai. Influência nos sonhos. Alguns acreditam que os demônios podem influenciar os sonhos, causando pesadelos ou experiências perturbadoras durante a noite. Sobre os demônios. Há versículos e vários na Bíblia que falam sobre os demônios, como Mateus capítulo 12, verso 43 ao verso 45. Lucas capítulo 8, verso 26 ao verso 39. Em Lucas capítulo 11, verso 15 ao verso 23. Que mostram a presença e atividade dos demônios. A necessidade de vigiar. A Bíblia também alerta sobre a necessidade de estar vigilante, pois os demônios podem tentar as pessoas e causar problemas. Contra-ataques espirituais. Algumas crenças religiosas sugerem que as pessoas que estão a passar por pesadelos ou experiências perturbadoras
Durante a noite precisam de lutar contra os demônios através da oração e confissão de pecados e dependência do Eterno Pai. Em resumo, a Bíblia não tem um versículo específico sobre os demônios de pesadelo, mas fala sobre de demônios como espíritos malignos, que podem influenciar as pessoas, incluindo durante o sono. Algumas pessoas acreditam que a oração e a dependência do nosso Senhor, o Eterno Pai, que podem ajudar a combater o mal que causa pesadelos. Você já despertou durante a noite e descobriu que não podia se mover? Nessa hora, você tentou desesperadamente gritar, mas não conseguiu? A sensação era de que uma força maligna e invisível imobilizava os seus movimentos e calava sua voz? Chegou até a imaginar que um espírito havia dominado seu corpo? Saiba que esses momentos de terror e agonia foram motivados pelo seu desconhecimento sobre o assunto. Com o conteúdo do mundo sobrenatural, você terá as ferramentas para passar por essa experiência sem nenhum risco, porque o nosso Senhor e Salvador Yahushua estará com você a todo tempo. Você terá acesso a informações que ficaram ocultas durante a sua vida inteira. Que fique todos na graça do nosso Senhor, o Eterno Pai. Fim.